Robocop e Exterminador do Futuro são dois ícones quando se fala em robôs no cinema. Enquanto um é um ciborgue fruto de um experimento inovador que prometia reforçar a lei na violenta Detroit, o outro é parte de uma linha de androides assassinos criados para se infiltrar entre os seres humanos. Enquanto o Robocop é um agente de proteção, os robôs de Exterminador do Futuro são figuras de ameaça. E o encontro entre essas duas forças seria algo inevitavelmente explosivo. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje estamos aqui para falar de mais um crossover que une duas das maiores lendas da ficção científica. Se preparem porque hoje vamos conhecer Robocop versus Exterminador do Futuro. No início dos anos 90, Robocop e Exterminador do Futuro estavam ganhando as suas sequências nos cinemas. Em 1990, vimos em Robocop 2 o policial do futuro diante de um cenário ainda mais violento, com uma crise de segurança causada pela OCP para destruir Detroit e criar Delta City, enquanto a cidade é tomada por uma nova droga conhecida como Nuke. Já em 1991, o novo modelo de infiltrador T-1000 era enviado ao passado para eliminar John Connor em O Exterminador do Futuro, O Julgamento Final, filme que se aproveitou do carisma de Arnold e trouxe uma nova roupagem para o seu personagem. Agora, ao invés de ser um vilão, o T-800 é enviado de volta no tempo com o intuito de ajudar John e Sarah Connor. Uma mudança que gerou momentos descontraídos e algumas das frases mais legais do cinema. Hasta la vista, baby. A sequência de Exterminador do Futuro foi um enorme sucesso e nessa época, um terceiro filme do Robocop já estava no forno. Mas no espaço de tempo entre os filmes tinha um outro mercado que estava fervendo. Os fãs, ávidos por sequências, iam atrás das histórias em quadrinhos dos seus filmes favoritos. E sem as limitações de orçamento ou de efeitos visuais do cinema, esse meio vinha sempre com histórias bastante ousadas nas suas dimensões, incluindo os saudosos crossovers. Assim, em 1992, antes mesmo do lançamento de Robocop 3, a Dark Horse, editora responsável pela criação do crossover Alien vs Predador, publicou uma minissérie em 4 edições que uniu mais dois grandes universos da ficção científica em uma única história. O público recebia Robocop versus Exterminador do Futuro. Mas para entender como isso foi acontecer, é preciso voltar um pouquinho no tempo para conhecer a relação do quadrinista Frank Miller com a franquia Robocop. No final dos anos 80, Frank Miller estava em um momento de alta na sua carreira, marcado especialmente pelo impacto do lançamento da minissérie Batman, o Cavaleiro das Trevas, em 1986. Seu estilo diferenciado de narrativa e a mistura do sarcasmo e do humor ácido com a violência foram altamente influentes na época, inspirando até mesmo, adivinha, Robocop de Paul Verhoeven. Durante a pré-produção de Robocop 2, com o afastamento dos roteiristas do filme original, Miller logo foi indicado para roteirizar a sequência, tarefa que ele aceitou sem pestanejar muito, afinal era um sonho para ele ter a oportunidade de trabalhar em Hollywood. Porém, a sua experiência com o cinema não foi nada agradável. Apesar de ter recebido elogios por parte da produção, o seu roteiro para Robocop 2 foi considerado pelo estúdio infilmável, sobretudo por conta do alto nível de violência. Sua história foi reescrita tantas vezes que se tornou irreconhecível. Para vocês terem ideia, chegou ao ponto de um segundo roteirista ser contratado para ajudar nas mudanças. Mas mesmo com esses transtornos, Miller seguiu na produção e fez até uma participação especial no filme. Thank you, Frank.
e por fim ele aceitou ainda o cargo de roteirista para Robocop 3. Mas acabou que aconteceu a mesma coisa. Depois dessa, Frank Miller decidiu passar um bom tempo afastado de Hollywood, retornando apenas em 2005 para a adaptação de Sin City. E dessa forma, boa parte das ideias do Frank Miller para Robocop 2 e 3 só foi chegar para o público em 2003, quando foi lançada pela Avatar Press uma adaptação em quadrinho do Robocop 2 de Frank Miller, com a adição de algumas ideias que ele teve para o terceiro filme. Porém, algumas dessas ideias já haviam sido aproveitadas por ele anteriormente em Robocop vs Exterminador do Futuro, HQ que ele criou junto com o grande artista Walter Simonson. A história de Robocop vs Exterminador do Futuro começa durante a Guerra do Futuro, com as máquinas prestes a conquistar a vitória. Com a humanidade à beira do colapso, Florence, uma integrante da Resistência, invade o centro da mente da Skynet e se envia de volta no tempo. Sua missão era retornar a tempos passados para matar Alex Murphy, um homem que teve seus órgãos substituídos por metal e a mente fundida a um software para se tornar um policial perfeito. Chegando ao passado, Florence se depara com a caótica Detroit, uma cidade repleta de violência e pessoas prontas para confusão a qualquer momento. Mas a viajante do tempo precisava ser ágil na sua missão. Instruída por John Connor, ela vai até a residência onde vivia Murphy e chegando lá percebe que já era tarde demais. O policial já tinha passado pelo seu processo de transformação e agora era uma revolucionária unidade de prevenção de crimes do Departamento de Polícia de Detroit, o maior recurso da cidade quando o assunto era a aplicação da lei. Bom, enfrentar máquinas não era uma novidade na vida de Flo, então ela não se abala e continua atrás do paradeiro de Murphy. Ao encontrá-lo, ela vai direto ao ponto e, sem piedade nenhuma, elimina o policial do futuro. Com a morte de Robocop, o fluxo temporal é alterado e as máquinas no futuro começam a desaparecer. Florestas se erguem e logo traços de vida começam a tomar lugar dos circuitos e metal. Sim, diferente do que nós vemos na própria franquia Exterminador do Futuro, que trabalha com base em loops temporais, aqui temos uma matriz temporal que pode ser alterada praticamente em tempo real. Um evento no passado pode imediatamente alterar o futuro, tal qual nós vemos em De Volta para o Futuro. Mas seria essa uma vitória definitiva dos seres humanos contra as máquinas? Não, na verdade, essa era uma nova guerra que estava apenas começando. Ao perceber o que estava acontecendo, a Skynet logo trata de detectar o momento da perturbação e assim envia de volta um trio de exterminadores, infiltradores com a missão de proteger Robocop. Retornando na ocasião do assassinato do policial do futuro, os infiltradores conseguem agora interromper Flo antes que ela atingisse seu alvo. Ferida, ela é socorrida por Robocop, que sem saber de nada, não compreende as palavras daquela mulher. Afinal, por que seria ele o responsável pelo fim da humanidade? Na primeira edição desse quadrinho já fica bem evidente o porquê de Miller ter sido considerado para um roteirista de Robocop. Ele usa aqui um humor irônico que funciona muito bem na representação de Detroit, e isso, combinado com a violência e o lado mais dramático envolvendo as questões existenciais do Murphy, cria toda a ambientação que uma história do personagem precisa. Já falando do ponto de vista de Exterminador do Futuro, ele traz também alguns pontos bem interessantes, explorando mais da Guerra do Futuro, que é uma coisa que os fãs sempre quiseram ver, e fazendo questão de mostrar o quanto esse foi um período sombrio para a humanidade, um período onde perdemos o nosso mundo e coisas pequenas se tornaram preciosidades enterradas no passado. Quando a Florence chega em Detroit, que claramente não é um bom lugar para se viver, aquilo parece para ela um paraíso, porque mesmo no meio de toda a violência, ali ela encontrou coisas que a Terra já não tinha mais, como o canto dos pássaros, os assuntos triviais nas revistas, sem contar que mesmo lutando numa guerra praticamente
praticamente perdida, os seres humanos nunca perderam a esperança, algo que casa completamente com a mensagem que o Cameron traz em O Julgamento Final. Mas você provavelmente deve estar se perguntando por que o Robocop é tão importante para essa guerra do futuro. E bom, ele também fica muito intrigado com tudo aquilo. Então ele vai até o hospital e questiona Florence sobre o contexto daquela situação. Ela tentando matar ele com uma arma de plasma gigante que ele nunca tinha visto antes, enquanto é atacada por uns caras robóticos. Florence conta então que era do futuro e sabia que daqui a alguns anos a mente de Robocop seria conectada à Skynet, o que seria o pontapé inicial para a criação dos Exterminadores. E assim, o policial de Detroit seria o responsável pelo fim do mundo. Apesar de achar tudo aquilo um grande delírio, ele decide fazer uma investigação. Com a ajuda da técnica Mary, ele se conecta a todos os bancos de dados possíveis ao custo de uma conta telefônica bem alta, porque internet de escada, sabe como é. E nesse mundo de dados e informações, ele tem uma epifania. Murphy conclui que sendo um homem-máquina, sua mente era superior a qualquer software, já que eles eram limitados a compilar e classificar. Graças ao seu lado humano, ele podia adivinhar, conjecturar, e ao ter contato com a sua mente, talvez as máquinas pudessem passar a pensar, a desejar, se tornar conscientes. E sim, isso poderia trazer o fim da humanidade, o que deixa o Murphy totalmente apavorado. Diante dessa revelação, o policial decide primeiro ajudar Florence a enfrentar aqueles exterminadores. Para isso, ele reforça a segurança do hospital com a ajuda de dois atrapalhados ED-209 e leva para Flo a sua arma. Então, quando o trio de infiltradores chega, a coisa pega fogo. Percebendo que o seu criador estava indo contra o seu destino de se tornar o pai das máquinas, os exterminadores alteram os seus parâmetros e decidem forçar a sua união com a Skynet. O combate é tenso e causa ainda mais caos em Detroit, mas no fim a resistência humana tem mais uma vitória. Mesmo bastante danificado, Robocop consegue, com a ajuda dos seus companheiros, impedir a sua captura pela Skynet. Mas seria isso o suficiente? Ou será que a única saída era mesmo destruir o Robocop? Em um flashback do futuro, vemos as máquinas saindo vitoriosas da guerra. Após exterminar todos os humanos, elas deixam o planeta Terra e seguem para outros mundos, sedentas por acabar com o caos em todas as galáxias. Seu objetivo era tornar tudo organizado, como máquinas. Enquanto isso, no passado, Murphy processa em sua mente as novas descobertas. Preso a uma existência onde não existia mais dor e nem alegria, apenas os propósitos definidos pelas suas diretrizes, ele encontra finalmente o que parece uma saída. Ao descobrir as coisas terríveis que a sua existência traria para o futuro da humanidade, ele poderia agora argumentar contra aquelas diretrizes. Afinal, para servir ao público, manter a lei e proteger os inocentes, ele deveria deixar de existir. Pela primeira vez, sua alma e suas diretrizes estavam de acordo. Então Murphy segue até um ferro velho e se prepara para acabar de uma vez por todas com o erro que ele tinha se tornado. Assim que ele faz isso mais uma vez, o fluxo temporal é alterado. Os vestígios da Skynet passam a desaparecer e os humanos se libertam da opressão causada pelas máquinas. Mas os robôs não iam deixar isso acabar tão fácil assim. Mais uma vez, antes do futuro se alterar completamente, dois exterminadores fazem o deslocamento temporal e dão origem a mais uma iteração da guerra. Com isso, uma pergunta que surge é: como derrotar um inimigo que consegue voltar no tempo? Um inimigo que é capaz de desfazer tudo que você fizer. Será que essa guerra teria um fim ou eles ficariam presos nesse loop infinito? Vendo mais uma vez que não conseguiriam convencer Murphy a se juntar a eles voluntariamente, os caçadores decidem então capturar o policial do futuro. Utilizando um novo modelo de Hunter Killer equipado com lâminas e fortes cabos de aço, eles prendem
prendem o Robocop já danificado e terminam de destruir o seu corpo, levando por fim apenas a sua cabeça. E a sua intenção não era matar ele, mas sim torná-lo imortal. Na sala de manutenção, eles desconstroem a mente de Robocop e o tornam um escravo em forma de software. Enquanto a fagulha da sua mente humana concede consciência aos computadores, incluindo ao sistema de defesa orbital Skynet, tudo que ele pode fazer é ficar ali observando, vendo a si mesmo ser o estopim do fim do mundo. Exterminadores implacáveis caçavam os sobreviventes e milhões de pessoas morriam na guerra, e ele era a causa de tudo. O que as máquinas não esperavam é que o que havia tornado Murphy a causa daquele desastre poderia ser também a solução, já que tudo o que havia restado de Murphy eram memórias codificadas em um programa. Ele se aproveita disso para se autorreplicar, extraindo o seu lado humano. Assim, ele passa a percorrer os bancos de dados da Skynet como um vírus furtivo, um vírus em forma de alma humana. Os exterminadores até tentam eliminar Murphy, porém ele sempre se copiava mais rápido do que era apagado, e assim ele passou décadas, se escondendo entre dados enquanto aguardava a oportunidade do seu contra-ataque. Um dia essa oportunidade finalmente apareceu, na forma de um defeito no sistema de segurança de uma fábrica de exterminadores. Então, tal qual um espírito ou um fantasma, ele se aproveita dessa vulnerabilidade para possuir os sistemas da fábrica. Ao mesmo tempo em que usa suas ferramentas para prejudicar o trabalho dos exterminadores, ele constrói um novo corpo para si mesmo. E assim Robocop renasce na Guerra do Futuro, reconstruído e pronto para se redimir pelo seu passado. Assim retornamos à fatídica batalha que causaria o fim da humanidade. Agora uma nova fagulha de esperança surge quando Robocop aparece e se alia aos guerreiros da resistência. A Florence desse futuro não conhecia Murphy e acha estranho aquele ser de voz e aparência de exterminador, mas estranhamente humano. Porém, tudo o que restava aos seres humanos agora era confiar. Antes de iniciar o seu grande ataque, a Skynet lança um míssil nuclear na direção da resistência. Mas antes que ele pudesse chegar ao chão, Robocop vai até ele e desvia sua rota, lançando-o sobre o campo inimigo. O problema é que nisso ele fica extremamente danificado e Florence precisa levá-lo de volta até a fábrica, onde ele faria reparos no seu novo corpo. Percebendo que ali Murphy tinha controle sobre as máquinas, ela faz então uma pequena sugestão. Por que eles não utilizam a principal arma da Skynet contra ela mesma? E aí aquela lampadinha acende na cabeça do Murphy e ele pensa: por que eu não tive essa ideia antes? Quando a Skynet chega com os seus exterminadores pronta para acabar de uma vez com todos os humanos, ela é surpreendida então por um outro exército de máquinas. Um exército de réplicas do Robocop criadas na fábrica da Skynet. Enquanto as tropas humanas e os Robocops enfrentam as forças da Skynet, Murphy segue até o córtex central do inimigo para cortar o mal pela raiz. Porém, esse embate não é fácil, afinal a inteligência artificial não ataca Murphy fisicamente, mas sim psicologicamente. Tentando abalar Murphy, o núcleo das máquinas promete maravilhas caso ele se juntasse a elas. Da promessa de poder viver novamente ao lado da mulher amada, a de tornar ele um deus naquele futuro. Mas o policial logo nota que não se passavam de promessas vazias, de meras ilusões. E assim ele dá um fim ao comando inimigo, finalmente selando a vitória da resistência humana na Guerra do Futuro. Mas ainda havia algo a ser feito, no passado. Se deslocando no tempo, Robocop retorna até a velha Detroit, e de lá ele segue o último comando deixado pelo programa que um dia fora Alex Murphy.
Ele vai até o espaço e lá destrói a Skynet, o sistema orbital que originou os Exterminadores. Agora finalmente conquistando a vitória naquela matriz temporal, logo uma nova começa a surgir. Florence desperta em um futuro pacífico, onde nenhuma guerra aconteceu e os seres humanos vivem felizes. Já Murphy ressurge nos seus tempos de policial robótico, mas agora ele é atingido por um estranho senso de tranquilidade e decide finalmente tirar o seu merecido descanso. E bom, para variar, quando uma nova matriz temporal começou a surgir, mais uma sonda exterminadora foi enviada ao passado. Programando o dispositivo de deslocamento temporal às pressas, ela decide voltar a um tempo antes do Robocop para assim dar mais uma chance à Skynet, o que talvez tivesse dado certo se ela não chegasse cedo demais. Mesmo com seus exageros em algumas coisas e até algumas cafonices, Robocop vs Exterminador do Futuro é um crossover que funciona. E isso fez com que ele conquistasse admiradores entre os fãs de ambas as franquias. Além da experiência prévia de Miller com o universo do Robocop, o quadrinho também se beneficia das artes do Simonson, que se saiu muito bem representando a imponência do Robocop e o visual intimidador dos Exterminadores. Seu maior erro são algumas inconsistências, como por exemplo o quanto ele distorce a viagem no tempo de Exterminador do Futuro e até alguns fatos do filme. Essa desculpa de matriz temporal é ok, mas não é assim que funciona nos primeiros filmes. Mas enfim, aqui no Brasil muitos provavelmente conheceram essa história através da sua publicação pela editora Abril, que chegou nas bancas entre junho e julho de 1999. E bom, com tanto reconhecimento, ele não ficou apenas no papel. A história foi também adaptada em alguns jogos publicados pela Virgin Games para diversas plataformas. Claramente inspirados nos quadrinhos, todos eles são protagonizados pelo Robocop, que deve percorrer as ruas de Detroit para deter a Skynet e salvar a humanidade. Lançadas entre 93 e 94 para Super Nintendo, Master System, Game Gear, Mega Drive e Game Boy, as diferentes versões apresentam algumas mudanças consideráveis tanto na sua história quanto no seu gameplay. E entre as versões mais notáveis e mais conhecidas estão a do Mega Drive, que foi eleita pela EGM como o jogo mais sangrento de 1993, e jogando fica bem fácil entender o porquê, e também a do Super Nintendo, que apesar de ser mais leve, afinal, né, Nintendo, tem animações simulando páginas do quadrinho, uma coisa simples, mas que na época foi considerada inovadora. Aliás, essa é a versão que mais se baseia no quadrinho, contando até mesmo com uma aparição de Florence no final da primeira fase. Todos esses jogos são bem difíceis, mas eles podem ser uma experiência interessante para quem curte a HQ de Robocop vs Exterminador ou para quem gosta de desafio. E essa HQ do Frank Miller não foi a única vez que esses universos se encontraram nos quadrinhos. Em 2011, a Dynamite lançou Terminator Robocop Kill Human, que teve roteiro de Robbie Williams e artes de P.G. Holden, dois nomes bastante conhecidos quando se fala em 2000 AD e no universo de Juiz Dredd. Apesar de ter a mesma base, essa história não tem ligação nenhuma com a de Miller, por isso eu vou deixar ela para outro vídeo. Mas fica aí mais uma dica para quem gosta das duas franquias. Gosta de ficção científica e seus diferentes crossovers? Então continua aqui com a gente para receber toda semana muito entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos que assistiram e hasta la vista, baby!